Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Eu me chamo Edmilson Ferreira, sou repentista profissional, sou professor e tenho a alegria de estar nesse encontro com vocês para trazer uma temática muito relevante, né? Sobretudo aqui no Brasil, mas principalmente no Nordeste do Brasil, que é a cantoria de repente. Então, tivemos a honra do convite da Conecta Mais para fazermos um bate-papo, uma reflexão acerca dessa manifestação de improviso, essa manifestação que tem mais de 2 séculos de história ininterrupta aqui no Brasil e que tem uma importância para o pertencimento, para o fortalecimento da identidade que todos nós temos, a nossa identidade de nordestinos, de brasileiros. Portanto, é uma alegria estar participando desse evento. Através desse encontro, quero cumprimentar a todos os participantes do Conecta Mais, né, Música e Mercado, que estão naturalmente nos acompanhando. Então, a partir de agora, você é convidado, você é convidada a se juntar a todos nós para um bate-papo, uma reflexão acerca do panorama da cantoria de repente e, naturalmente, com os desafios para o futuro dessa manifestação. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Antes que nós apresentemos os nossos convidados, ou que eles próprios se apresentem, permitam-me falar um pouquinho sobre a dinâmica dessa atividade, um pouquinho sobre a história dessa atividade, para que nós cheguemos no momento atual, na contemporaneidade, e, em seguida, possamos traçar as perspectivas do futuro que aguarda essa manifestação nossa, nordestina, brasileira, muito forte. O que caracteriza principalmente a cantoria de repente? O próprio nome diz, o repente, a improvisação. Mas a improvisação não é uma particularidade da cantoria nordestina. A improvisação faz parte das relações humanas, da comunicação orquestrada de todas as sociedades. Agora, a improvisação dos repentistas tem alguns requisitos mais, né, que chamam a atenção, que são algumas regras, e essas regras precisam ser bem administradas e precisam ser dominadas por esses agentes culturais para que essa atividade, de fato, se mostre com a fluência que realmente tem. Se alguém perguntar quando surgiu o repente ou a cantoria de repente, ninguém, eu posso afirmá-las que ninguém tem essa resposta de pronto. As civilizações antigas já têm manifestações de improvisação. Se você vai, por exemplo, à civilização árabe, né, tem apanhados históricos que dão conta de uma manifestação de improvisação, inclusive já acompanhada de instrumento, que é o que acontece no Brasil, manifestação muito forte, inclusive com um trânsito, né, em todas as esferas da sociedade, inclusive nos reinados, enfim, era uma atividade, desde o seu surgimento, que gozou dos seus momentos de prestígio, teve situações de uma certa estabilidade, de pequenos declínios, mas, de maneira geral, essas manifestações orais, improvisadas, rimadas, metrificadas, né, são uma coisa que acompanha, de alguma forma, a história da sociedade. E aí, no Brasil, onde é que o Brasil começa a se perceber com esse potencial, né, em pleno desenvolvimento? É claro que essa manifestação chegou com o emaranhado de influências que o Brasil teve na sua constituição populacional. Naturalmente, isso vem com a colonização, isso se amplifica com o processo de povoamento do Brasil, né? É indiscutível essa história, as coisas não caem prontas. Há um livro do escritor
espanhol Luís Soler, mas um livro desenvolvido aqui no Brasil, sobretudo na Universidade Federal de Pernambuco, onde o autor trabalhou por muito tempo, em que fala de forma muito embasada nesse surgimento aqui no Brasil com um componente árabe muito expressivo. Um componente árabe muito expressivo, colocando, inclusive, como link essa manifestação que já era desenvolvida, né, há milhares de anos, né, entre os árabes. Então, esses árabes ocupam a Península Ibérica, trazem em 8 séculos essa influência que é recebida de forma bastante amigável, né? Os conflitos se davam noutras esferas, mas a parte artística foi muito bem absorvida por essas populações que já existiam na Europa. Então, com a colonização, esses árabes também vêm, esses cristãos novos vêm, chegam no litoral, preferem, por exemplo, se embrenhar para os sertões, onde se sentiam mais protegidos da própria perseguição religiosa. Só que esses cristãos novos trazem na bagagem essa expressão artística que já, né, cultuavam na Europa e que seus antepassados cultuavam no território árabe. Então, é exatamente no sertão nordestino, vejam que coincidência, que surgem os primeiros registros. E repare, estamos falando dos primeiros registros, não as primeiras manifestações da cantoria de repente, pois essas devem ter acontecido desde sempre, né, acompanhando esses núcleos populacionais, né, que povoavam, sobretudo, o sertão nordestino. E aí, há pouco mais de 200 anos, começam os primeiros registros na região de Teixeira, aqui no estado da Paraíba. Depois, isso se expande para outros vales, acompanhando naturalmente o fluxo natural das populações. E, a partir desses primeiros registros, repito, há um registro de uma atividade ininterrupta. Então, essa cantoria, de repente, passou por algumas fases, as fases das excursões, em que se andava mais a pé, ou em tração animal. Depois vem uma fase do rádio, que começa a fixar esses repentistas nos seus territórios, saindo de uma condição mais nômade para uma condição mais fixa. Os anos 70, portanto, há 50 anos, surge com muita força, ou melhor, ressurgem os festivais de repentistas, uma das maiores vitrines que a cantoria já teve. E isso ajuda a fixar ainda mais esses repentistas que já estavam no rádio e agora passam a contar com mais uma vitrine, que são os festivais. E aí, esses festivais coexistem com as atividades do rádio, e aí você tem, já nos anos mais recentes, mais precisamente em 2010, um outro marco na história da cantoria, que é o reconhecimento de direito como profissão. A atividade foi sancionada pelo então presidente Lula, e isso, naturalmente, é mais uma conquista. Os festivais, só retomando, começaram a acontecer, na verdade, entre os anos 40 e 50 aqui no Brasil. Isso nos grandes teatros, como José de Alencar, o Teatro Santa Isabel, aqui em Recife, no Pernambuco, só que teve uma pausa e só a partir dos anos 70 isso acontece de forma ininterrupta. O rádio continuou muito forte, depois entra numa proporção menor, mas não menos importante, a televisão também, dentro dos espaços que a cantoria conseguiu. O advento da internet surge para se somar a tudo isso, inclusive, sendo a internet uma espécie de compilação dessas mídias. Na internet está o rádio, na internet está a imagem, e a cantoria, de forma muito sábia, conseguiu se adaptar a essas novidades, e o que é melhor nisso, sem perder o seu caráter tradicional, mas conseguiu atualizar a linguagem, conseguiu se inserir nas mídias do momento. E é exatamente por isso que nós estamos aqui nesse encontro, um encontro que a Conecta Mais nos propôs, e a gente tem a alegria de trazer 3 repentistas
da nova geração de repentistas, repentistas muito antenados com essa conectividade, muito conscientes do seu papel profissional, e é com eles que nós vamos dividir esse bate-papo. Eu queria começar aqui convidando o Elânio Moreira, que é um repentista muito querido, e eu os conheço bastante, mas eu faço questão que eles próprios se apresentem. Nós temos 3 repentistas, o Elânio Moreira, o Jairo Silva e o Guilherme Nobre. Eu convido o Elânio Moreira. Poeta, apresente-se por gentileza, seja bem-vindo ao nosso evento aqui no Conecta Mais, mas que tem como título Cantoria de Repente, Desafios para o Futuro. Olá, Elânio, tudo bom? Opa, Edmilson, tudo em paz, tudo bem. Como você já mencionou, sou o poeta Elânio Moreira, representante da nova geração de repentistas, assim como o Jairo e como o Guilherme também, somos de uma só geração. E também um abraço ao pessoal aí do Conecta Mais. A gente está aqui por esse propósito que você acabou de falar. Quais são os vislumbres que nós temos aqui pela profissão daqui para frente, né? Nós, como novos representantes, viemos já pegamos, como se diz, o enterro andando, né? Ou seja, nós nos espelhamos em repentistas mais velhos no bom sentido, né? Repentistas que começaram a carreira bem antes que nós, a exemplo de você mesmo, Edmilson, e tantos outros nomes e estrelas que nós temos no campo do repente. Então, nós temos uma certa missão de dar continuidade, né? Não substituir, porque é impossível, mas que a cantoria permaneça viva, né, ainda por gerações. Depois de nós já está vindo outros, estão vindo outros cantadores e assim sucessivamente. Maravilha. Então, essa ideia da cantoria ter penetrado nesse campo da tecnologia, eu acho que foi um grande passo, um avanço muito grande para a cantoria. Os cantadores conseguindo se adaptar a esse formato novo, tudo novo para muitos cantadores de antes e para os de agora que estão mais antenados com esse tipo de mercado, e a gente tem essa missão de manter, de se inovar cada vez mais. Para nós é muito bom, porque você atinge outro público, não só aquele público, né, que havia nas cantorias de pé de parede de um interior, de um sítio, digamos assim, e hoje, através do recurso da internet, você consegue ter acesso a esse público maior, e é um público que antes não seria atingido da forma tradicional. Então, são essas as minhas considerações pela cantoria futuramente. Penso que cada vez mais vá se inovando, que surjam novas plataformas, novos contextos para a cantoria se enquadrar, se encaixar, e espero que, num futuro, ela só tenha a crescer mais ainda. Que maravilha, poeta. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Poeta Jairo Silva, conterrâneo piauiense. Fique à vontade, poeta. Apresente-se, por gentileza, ao público. Pronto, só tá ligando aqui o microfone. Poeta Edmilson, obrigado pelo seu convite. Saudar os poetas Elânio Moreira, Guilherme Nobre, meus irmãos, o pessoal aí, a equipe da Conecta Mais, né? Isso mesmo. Agradecer a todo mundo a oportunidade, a lembrança, Edmilson, pelo nosso nome aí, de estar participando, para a gente é motivo de muita honra, muita alegria, viu? Me chamo Jairo Silva, sou, como Edmilson mencionou aí, sou duplado com Jefferson Silva, meu companheiro, meu irmão, somos piauienses, né? Conterrâneo aí do querido irmão Edmilson Ferreira, somos lá de José de Freitas, do Piauí, e moramos uma temporada em Brasília. Foi nessa época que conheci Edmilson Ferreira no desafio lá, acho que foi o primeiro desafio nordestino de cantadores, em Brasília, né? Inclusive, vocês foram campeão, Edmilson, você e Lisboa. Obrigado foram pela campeões lembrança desse festival, e a gente foi a minha primeira participação, né, em festival, mas eu já tinha tido contato antes com cantoria, né? Porque meu pai é repentista, né? Sempre atuou teve outras atividades em Brasília, mas sempre esteve nesse meio das cantorias lá, baiões, festivais que tinha na Casa do Cantador, né? E vim para o Nordeste. E a minha vinda para o Nordeste foi muito importante porque eu tive mais acesso aos cantadores. A gente veio em 2010, né? Para o Nordeste, para o Piauí, para Teresina.
E desde então, foi uma vitrine muito boa a gente ter ido para Teresina por causa daquele festival do mês de agosto, que a gente começou a participar, né? E estamos aí, né? Eu só tenho a agradecer essas plataformas, né, que nos juntam, né, que tem essa amplitude. Nesse período de quarentena, a gente se escorando nas amizades, na internet, na tecnologia, né, nas redes sociais, para não levar sumiço, assim, entre aspas, para, de qualquer maneira, de qualquer forma, levar o nosso trabalho ao pessoal, ao público da cantoria, que tem se modernizado muito, né, através das redes sociais. Então é isso, Edmilson. Eu só tenho a agradecer aí pelo convite, né? Jefferson mandou um abraço aos companheiros, né? Que maravilha. E a gente começou a cantar mais ou menos em 2010, Edmilson. Mais ou menos em 2010, eu tô com 27 anos. O tempo passa depressa, né? O tempo desse eu tinha 15, lá no Piauí. Né? E Jefferson tá com 25. E estamos aí na caminhada. Muito bem, poeta. Seja muito bem-vindo. Repasse a Jefferson o abraço nosso e, naturalmente, da Conecta Mais. O interessante que vocês mencionaram a importância dessas ferramentas, inclusive para a cantoria. No momento desse nosso encontro, eu estou falando de Recife, Elânio Moreira está falando do Rio Grande do Norte, Jairo Silva está falando do Ceará, nesse momento, mas é piauiense, e o poeta Guilherme Nobre, que vai se apresentar agora, também está falando do Ceará, só que nesse caso está mais para as bandas da capital. Poeta Guilherme Nobre, seja muito bem-vindo. Apresente-se, poeta. Bem, bom dia, meus amigos poetas, os amigos que estão acompanhando essa programação. Dizer que fico muito feliz em participar, né, porque cada atividade feita com a cantoria e para a cantoria também é um serviço prestado e de manifestação, aliás, de manutenção dessa manifestação popular. Me apresentando, eu sou Guilherme Nobre, sou cantador, repentista, comecei a cantar com os meus 14 anos de idade, por volta do ano 2015, né, e hoje estou com 19 anos e continuo trabalhando nessa atividade como profissão, né, como inclusive, como prioridade entre as minhas atividades, né. Agradecer ao pessoal da Conecta Mais, não é isso? Ao poeta Edmilson pelo convite, que poucas vezes estivemos juntos, né, Edmilson? Pois é, rapaz. Mas, assim, também a vantagem da internet é que ela também nos aproxima. Eu tenho tido oportunidades de participar assistindo às atividades virtuais do poeta, né, que além de cantador é professor e da mesma área que eu estou me graduando. Isso também me atrai muito a essas atividades virtuais. E, novamente, agradecer a todos vocês. Meu poeta, seja muito bem-vindo também. Veja, uma coisa que antes de eu começar a fazer algumas perguntas a vocês, eu gostaria de falar a todos do Conecta Mais, os que estão nos acompanhando, aproveitando que a internet possibilita um contato sem fronteira. Como eu disse, aqui estamos Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, né, o conto do próprio evento, e de alguma forma o resto do mundo, já que o evento Conecta Mais é um evento internacional, então a gente não tem a menor dimensão, né, de onde a nossa voz nesse momento está chegando, o que é fantástico, porque quando você consegue transpor as barreiras para que você leve a sua manifestação artística o mais longe possível, isso é extraordinário. Gostaria muito de fazer um outro comentário para as pessoas que não são iniciadas na cantoria ou que têm curiosidade. A cantoria, historicamente, amargou alguns estereótipos e isso, naturalmente, é explicado por quê? Como é uma manifestação oral e a partir de um certo momento na sociedade, e aí eu repito, a partir de um certo momento, porque já houve momentos na história em que a oralidade era a única forma de comunicação, basicamente. Houve momentos em que a oralidade tinha uma superioridade em relação a quaisquer outras formas de comunicação. Mas também chegou um certo momento histórico em que, por uma decisão política e estratégica, a escrita passou a ser supervalorizada
enquanto a oralidade foi subvalorizada. Então, como consequência disso, as manifestações artísticas orais, que é o caso da cantoria, amargaram alguns estereótipos como sendo coisa de menos complexidade, até menos valor artístico. E veja, se a gente pega a cantoria, isso num exemplo rumo à quebra desses estereótipos. O que é que os estereótipos diziam? Não, é que o repentista abre a boca, diz qualquer coisa, tem muita coisa já pronta. Gente, é um trabalho extremamente complexo. E deixa eu dar só um pequeno exemplo aqui para exemplificar essa complexidade. Vamos falar, por exemplo, do decassílabo, que é uma modalidade fartamente cantada pelos repentistas, né? Que são modalidades com 10 versos, ou pode ter menos versos, mas cada verso tem que ter 10 sílabas poéticas, invariavelmente. Tem que ter 10. Nessas 10, você ainda tem um outro fator que torna mais complexo, que são sílabas tônicas na terceira, na sexta e na décima, também de forma invariável. Vamos tornar mais claro isso. Os nossos convidados são Jairo Silva, Guilherme Nobre e Elânio Moreira. Se eu pego a palavra Jairo Silva, são 2 nomes, é bastante fácil colocar em qualquer modalidade. É um nome curto, né? Você tem facilidade de colocar em 7 sílabas, em 10 ou em galope à beira-mar. Mas vamos para o decassílabo. Eu posso dizer Jairo Silva, poeta, cantador. Então, eu estou colocando de maneira correta, a tônica no lugar certo. Mas se eu pego, por exemplo, a palavra Guilherme Nobre, e se eu disser a vocês que Guilherme Nobre só cabe no final do verso em decassílabo? Só cabe no final. Porque se eu for dizer Guilherme Nobre um repentista, veja, estou colocando tônica onde não existe. Mas eu posso, eu adoro abraçar Guilherme Nobre. Veja como a minha oralidade foi preservada, coloquei as tônicas no lugar certo. Portanto, em decassílabo, o que é que nos diz que Guilherme Nobre só cabe no final do verso? Isso é ou não é complexo? Aqui, só para pular mais para frente, Elânio Moreira. Elânio Moreira não cabe no final do decassílabo. Eu posso dizer, com Elânio Moreira, eu canto mais. Sem Elânio Moreira, eu não me inspiro. Tudo bem. Mas se eu colocar a palavra Elânio Moreira no final do verso, eu vou colocar tônica fora do lugar. Agora, se isso não for complexo, me diga o que é complexo. Então, os cantadores dominam isso de forma improvisada. Não é escrevendo, não é contando nos dedos, né? Não é fazendo a escansão verso por verso. É um processo de treinamento exaustivo que leva a esse conhecimento. Isso é só para reforçar um pouquinho. Mas, meus poetas, eu queria voltar para vocês, né? Eu já falei muito e eu quero, e nós todos queremos ouvir muito de vocês. Jairo, você é um repentista que começou, naturalmente, se interessar pela cantoria em Brasília, né? Então, você nasceu no Piauí, José de Freitas, foi para Brasília com seu pai, com seu irmão. Depois volta para o Piauí, mas você vivia numa situação, eu até já conversei isso pessoalmente com você, em que você era um jovem, um menino com o seu irmão em Brasília, num bairro que havia uma certa vulnerabilidade social, vamos dizer assim, e de repente 2 jovens optam, mesmo estando morando numa capital, optam por fazer repente, por ser repentistas. Essa escolha, de certa maneira, os blindou para algumas mazelas sociais que a gente sabe que a sociedade tem, e vocês optaram por um caminho artístico, e aí, no entorno disso, tem toda uma responsabilidade, uma cidadania que vocês também incorporaram. Essa escolha, o que essa escolha representa para você, Jair? Escolher ser repentista a qualquer outra coisa. Poeta Edmilson, a cantoria para mim sempre foi um sonho. Eu sempre
Achei bonito a cantoria, até porque sempre acompanhei desde muito menino em Brasília, aquelas fitas VHS, que o pai tinha muitas fitas, a gente sempre acompanhava, sempre assistia, ia para os festivais, para as cantorias, os baiões que ele fazia ali em cidades satélites de Brasília, né? E a gente sempre acompanhava. A cantoria, eu digo que mudou minha vida, porque até na separação, desculpa, até na separação dos meus pais, eu optei em ficar com meu pai, nosso pai, por conta da cantoria. Por conta da cantoria, porque minha mãe, ela nunca gostou de cantoria, entendeu? Eu acho que pelo fato, meu pai, na época, morava em Brasília, era repentista, mas não vivia exclusivamente da profissão, nunca foi também um cantador de expressão, né? Porque tem outras atividades e tudo mais. E ela não gostava da cantoria, nunca gostou. Então ela dava conselho que a gente não cantasse de repente. Ela dizia para a gente não cantar, né? E da mesma forma, a família da minha mãe, da parte de mãe, de Teresina, também nunca gostou que a gente cantasse, né? Por conta que ela via que meu pai cantava e tal, não tinha espaço na cantoria, não tinha o nome, né? Não tinha expressão. Então eu vim para quando meus pais se separaram, a gente ficou com o pai, ele vendo que a gente realmente queria cantar, e comecei ali para o Brasília, mais Jefferson participando, e ganhei uma viola de presente do nosso querido Chico Ivo. Chico Ivo me deu uma viola de presente, né? E Chico Ivo disse a pai, olha, os meninos são muito novos, eles demonstram que vão ser cantadores bons. Eles mostram interesse que vão vencer como cantadores. Então, eu lhe aconselho você ir para o Nordeste, que é a fonte, onde a fonte flui melhor, onde é o berço, onde tem os grandes cantadores, os movimentos de cantoria, os festivais. E pai fez isso, para atender esse pedido. Quando foi no mesmo ano, pai decidiu vir embora para Teresina. Maravilha. Mas quando chegamos em Teresina foi muito difícil, porque Teresina, você conhece muito bem, você morou lá, né? Também é uma região que tem cantadores menos expressivos e onde acontece menos cantorias, só acontece aquele festival tradicional por ano. Então, de lá, a gente foi levado, eu e Jefferson, para Picos, no Piauí, na verdade, Monsenhor Hipólito, né? Ali na região de Picos. E ficamos morando sós, eu e Jefferson, lá, pelejando por lá. Então a cantoria me ensinou muito a encarar a vida, me ensinou muito bater de frente com a realidade da vida, com enfrentar os percalços, né? Os bloqueios que existem, as resistências que quando a gente jovem, quando a gente está surgindo a cantar, a gente tem aquela sede de aparecer, de fazer nome, de estar nos festivais, né? De estar nos congressos, no meio dos cantadores. Então, a cantoria me ensinou muito a acordar para a vida, né? E toda a vida eu fiz muito isso, mais Jefferson. Eu não conto as vezes que eu viajei, mais Jefferson, só com o dia da passagem, sem o dia de tomar uma água na estrada, com aquela vontade de fazer nome, de aparecer, né? De estar nos festivais, no meio dos cantadores. Então é isso. A cantoria tem uma grande importância para mim e uma grande página no livro da minha vida. Que ótimo. Isso mostra também que foi uma opção segura, né? Entre algumas talvez não tão seguras, né? Que você talvez tivesse ali por Brasília. Guilherme, você é o mais jovem de nós aqui desse encontro. Você é um jovem urbano, né? Um jovem urbano que assumiu responsabilidades muito jovem também, inclusive responsabilidades familiares, do cuidado com os pais, enfim. Você tem um papel também familiar interessante e já atua noutras esferas. Você também
das suas palestras, você faz faculdade, mas, enfim, juntando isso tudo, o Guilherme Nobre, que começou aos 14 anos e está com 19, já tem projetos, no melhor dos sentidos, ambiciosos. Qual é o papel da cantoria nessa tua história? O que é que a cantoria te trouxe de diferente, imaginando, por exemplo, o Guilherme não cantador? Qual seria a diferença na tua vida? Bem, a cantoria ela assumiu um papel muito importante na minha vida, né? Com certeza foi a melhor das escolhas que eu pude tomar. No início, logo quando eu via os cantadores, eu nunca passou pela minha cabeça, antes de mesmo conhecer os cantadores, mesmo sabendo que também tinha capacidade de cantar, de improviso, de fazer versos, nunca passou pela minha cabeça em ser profissional. Até um determinado período da minha vida, eu não achava que ser profissional seria a melhor escolha. Mas aí o que acontece? Mesmo eu tendo outras coisas em mente, a cantoria passou automaticamente a assumir o papel de prioridade na vida, né? Ela começou a ocupar meu tempo com as cantorias, me dar um retorno que eu não esperava que ela me desse, né? No meio da cantoria eu fiz grandes amigos e continuo fazendo, tenho grandes amizades, né? Aqueles cantadores que eu via como meus ídolos, hoje passam a ser meus ídolos e meus colegas, né? Que isso perfeito. Mantendo, né? Então, assim, ela abriu muitas portas, né? Por exemplo, na escola mesmo, quando eu estudava, eu tinha uma atenção especial por ser cantador, né? Entrei no curso superior e não foi diferente entre os meus colegas. Eu também tenho essa atenção especial, não por nada, mas pela questão da cantoria em especial, né? E assim, a partir do momento que eu automaticamente fui me tornando um profissional, cantando com os meus amigos, tendo retorno e assumindo minhas responsabilidades, todas a partir da cantoria, né? Isso também me deu mais força para continuar, e aí sim ela assumiu para mim um papel de prioridade e sim de profissão concreta, de atividade segura, e que eu só preciso me preocupar em manter os cantadores como amigos, manter as pessoas do meu convívio, da cantoria, e continuar trabalhando e investindo nesse trabalho. Que maravilha, poeta. Você já tinha clareza, por exemplo, antes de pensar em se assumir repentista profissional? Era muito jovem, mas você já tinha em mente o que gostaria de ser quando crescesse? Aqui só para complementar, para eu passar para o Elânio. Sim, eu logo na quarta série quando eu era criança ainda, eu era apaixonado por história, como até hoje gosto muito. E eu já tinha vontade de ser professor de história. E aí fui estudando, e acabou que a letras apareceu, eu comecei também a gostar muito de literatura, especialmente. E aí juntei as coisas mais próximas, a cantoria e a própria literatura. E assim, continuo, porque são duas coisas que sou apaixonado, tanto a sala de aula como a cantoria, né? E assim, continuo tentando conciliar, porque se eu gosto muito das duas, né? E se as duas me dão um retorno tanto financeiro, de sustento da minha casa, como de prazer, que eu fico altamente feliz quando participo das duas, venho tentando conciliar, né? Hoje, a cantoria como principal atividade, né? E provavelmente, ao longo dos anos, será a mesma coisa. Maravilha. Poeta Elânio, você é um homem formado em letras, e olha que letras está dando aqui um banho, né? A minha formação também é letras, o meu mestrado na área de linguística, também ligado a letras, quase era na área de teoria da literatura, viu, Guilherme? Porque foi uma questão de mudança de orientador que me levou para a linguística, e eu me identifiquei super com isso. Mas, Elânio, você é um homem formado em letras, que continua repentista profissional. Acho que você não está atuando paralelamente, né, com a atividade docente. Você pode até atualizar essa informação, mas eu te pergunto, por que a opção por letras e no que isso melhorou o trabalho, a performance artística do repentista Elânio Moreira? Sim, Edmilson. Letras é tendência, viu, na cantoria. Edmilson, o curso de letras veio em segundo plano. Na verdade, a minha carreira como repentista, ela
desde cedo eu já aflorava a vontade de ser cantador, ser alguma coisa relacionada a esse segmento. Meu pai disse que quando eu fui me batizar, com 4 anos, já cantava aqueles aboios decorados, foi o caminho todo cantando. Aí, só que eu nunca dei muita importância, gostava, ouvia na rádio, gostava, achava muito bonito, e por ser de uma região que não passa cantador, não tem histórico de cantoria nenhum, eu fui crescendo, virando rapaz e não conhecia cantoria de perto. Quando eu vim ver a primeira cantoria, já me botaram para cantar um baião, sem nunca ter visto pessoalmente. Aí onde vem a questão do curso. A gente vivia aqui da roça, o popular roçado, e eu sempre tinha em mente de ser professor de educação física. Era vislumbrava isso no futuro. Aí quando eu fiz 17 anos, eu descobri que o problema de saúde chamado lúpus, né? Que a condição que eu tinha no momento me impedia de fazer esse curso por certas limitações físicas, né? Entendo. Então, o curso de educação física ficou já de lado, já não pude investir no curso. Então, aí fiz vestibular e fiz para letras. Assim, fora a educação física, foi o que eu mais me identifiquei, foi letras, e gostei muito do curso, consegui conciliar com a cantoria, que chegou também nesse período, entre 17 e 18 anos. A cantoria foi chegando juntamente com o tempo que eu estava estudando. E foi ganhando ascensão, e graças a Deus consegui conciliar, consegui me formar, mas a cantoria continua hoje em primeiro plano. Não consegui ainda, por questão de tempo mesmo, pelas minhas condições de saúde, associar a disciplina, como lecionar em sala de aula e cantar repente. Então, por enquanto, só o repente, mas está em segundo plano. A qualquer momento que precisar, estarei à disposição do mercado. Que maravilha, que maravilha. Bom, o interessante é que todos vocês têm mostrado um certo engajamento com o seu próprio labor artístico. Isso é interessante, né? Parece já transpor essa barreira do achar que o destino ou que o dom sejam responsáveis absolutos, né, pela sua performance. Então, estou diante de uma geração que começa a se preocupar também com o papel escolar, o papel acadêmico, com o seu papel profissional, né, assumidamente profissional, não a cantoria como um passatempo ou como uma farra. Mas a nossa temática, inclusive, até aqui a gente situou mais ou menos no tempo presente, mas vamos falar aqui um pouquinho de futuro. A escolha de vocês, além de ser repentistas nos quais eu confio, né, tanto na habilidade artística, como intelectual, como a capacidade de se expressar, tem também um pouco esse olhar. Vamos pensar no futuro. Vamos começar aqui por Jairo, para continuar o revezamento. Jairo, e essa pergunta, naturalmente, meus poetas, vale para os três, né? Vamos começar com Jairo, depois Guilherme, depois Elânio. Jairo, como você se imagina, considerando, naturalmente, todos os aspectos, como você se imagina daqui a 20, 30 anos? Pense no Jairo repentista, no seu projeto de vida. Como é que você se imagina? Se você fechar os olhos e simular, né, daqui a 20 anos, por exemplo, como você se imagina? Poeta, ative o seu microfone, por gentileza. Isso, pronto, pode desculpa. falar. Okay. Esquecimento. Eu me imagino, logicamente, muito mais experiente nessa área, né? Com muito mais campo, um campo mais vasto, trabalhando ainda a cantoria e trabalhando outros segmentos, né? Por exemplo, eu acho que, logicamente, eu só reiterando o que a Elan disse lá atrás, eu tenho muito respeito e admiração pelos meus antecedentes, né? Os cantadores, que a gente já pegou aí caminhos abertos, né? Nos lugares que eles passaram, a gente voltou com outra cantoria, com outra roupagem, né? E eu acredito que, logicamente, isso é uma lei da vida, é um ciclo, né? A gente vai ser lá na frente também uma velha geração, outros cantadores, e virão outros novos cantadores. Eu pretendo muito, Edmilson,
trabalhar futuramente com cantadores jovens que estejam chegando no mercado, né? Uhum. Uma coisa que eu tive pouco mais, Jefferson, entendeu? Uhum. Eu lutei muito por si só, entendeu? Assim, na cantoria, fiz muitas loucuras pela cantoria, né? Com o sonho de me tornar cantador, e penso muito em trabalhar essa área da cantoria, né? Com Uhum. cantadores, quando eu estiver lá na frente, né? Já mais de idade, mais experiente, mais cansado, logicamente, né? Trabalhar, trabalhar com os cantadores que estarão chegando no mercado, né? Eu acho isso de grande importância, Edmilson, pelo bem da cantoria, né? Uhum. Para como aquela história que ninguém substitui ninguém, mas a gente dá aquela continuidade, né? Sim, E a internet nos dá essa amplitude, nos possibilita isso, né? é Eu verdade, até é verdade. parabenizo você pelo que você tem nos trazido, que é aquele bate-papo, uma coisa que não havia, não tinha, né? Bate-papo, prosa de mestre, né? Isso, Tudo isso é tangente, é canal, é uma janela, uma porta aberta para nós cantadores. com certeza. Ótimo, poeta. Muito bom. Guilherme, como você imagina a cantoria de Guilherme Nobre dentro dela daqui a 20/30 anos? Hoje eu me vejo uma pessoa com muitas responsabilidades e pouco serviço prestado, né? Daqui a esse período, eu me imagino com as mesmas responsabilidades e com mais serviço prestado, né? Então, assim, eu pretendo, né, no caso, e me imagino no futuro, ser uma pessoa reconhecida, não, né, nem a minha principal mentalidade como um grande repentista, mas como um artista que viveu e que vive da arte do repente, dessa manifestação que existe há tantos anos, que continua participando dessa manutenção dessa atividade, né? Ser um representante da cantoria. E também eu pretendo, como a Jairo já mencionou, é muito importante que a gente tenha sempre em mente estender a mão para os que vêm depois. Outro dia eu Uhum. estava vendo um status de um colega e um cantador até mais novo do que eu começou a cantar uma canção de um estilo, sabe, bem assim, como as canções antigas, e aquilo me tocou tanto porque eu fiquei tão feliz em saber, né, que aquela preservação daquele estilo de canção estava acontecendo, inclusive para uma pessoa mais jovem do que eu. Então eu acredito que Uhum. daqui a 30, 35 anos eu vou sentir essa sensação até mais forte quando eu vi outros cantadores surgindo e também dando continuidade a essa atividade que é maravilhosa. Que maravilha. O bom é que isso apaixona, né? Poeta Elânio Moreira, daqui a 20 anos, se imagina como? Qual é o panorama, né? Se você fechasse os olhos agora, que avaliação você faria? A cantoria está em tal patamar e eu, Elânio Moreira, estou de tal forma. Como você se imagina daqui a 20 anos, por exemplo, poeta? Rapaz, eu acredito que a cantoria esteja num estágio muito bom, com união, primeiramente, entre os colegas cantadores. Espero que haja e vou contribuir para que isso aconteça também, do que for de minha parte. Espero que o meu nome esteja mais denso no mercado, que Uhum. ainda somos embriões, né, comparado a grandes estrelas que temos antes de nós. Espero não cantar mais que hoje, mas eu acho que ter mais experiência, saber adequar as colocações melhor. Acho que Uhum. o que eu tenho canto hoje será o que eu vou cantar daqui a 10 ou 20 anos, apenas com mais experiência. Aí, sempre priorizar a qualidade da cantoria, para que a cantoria se mantenha sempre um nível bom de se ouvir, que o povo goste de ouvir, aquele tipo de coisa. E o que eu acho que vai contribuir muito também é nós que somos jovens levarmos apologistas jovens também para o mercado. Porque Uhum. a geração que envelheceu cantando também levou uma geração de apologistas que envelheceram. Eu acho Uhum. que os jovens repentistas têm essa missão de levar novos apologistas para o campo da cantoria
E, graças a Deus, eu vejo isso acontecer em alguns eventos que participo. Graças a Deus, acho que, como surgem novos cantadores, surgem novos ouvintes. E daqui a 20 anos, eu acredito que o mercado esteja bom, a tecnologia ajuda ainda mais a melhorar o campo da cantoria e que novos cantadores surjam cada vez mais para a gente poder dar a mão sempre que possível e fazer aquela brincadeira toda, que é quando a gente se encontra e faz a farra, que é o que importa mais ainda. Que maravilha, poeta. Você falou num aspecto interessante, aliás, já foi abordado em alguns momentos, a questão da tecnologia. Esse ano, 2020, em função dessa pandemia sobre a qual se fala tanto, os repentistas também precisaram se reinventar. E uma das consequências disso foi o uso muito mais massificado disso que nós estamos fazendo aqui, que é o uso da internet. As cantorias passaram da plataforma presencial, ou no máximo do rádio, né, em menor proporção na televisão, mas mesmo alguns que tinham um programa de rádio, que era o caso da gente, a gente precisou se afastar do rádio por uma questão de precaução, e a grande alternativa que surgiu para a categoria como um todo foram as ferramentas virtuais, essas plataformas. Todos nós fizemos, né, vocês também o fizeram, cantorias virtuais. Isso é uma invenção, consequência da pandemia, é fato. Só que essa pandemia, em algum momento, estará sob controle, né? Ela possivelmente não desapareça, mas haverá, né, um retorno gradativo às atividades tidas como normais, né? Não sei se o termo novo normal é uma coisa muito pertinente, mas enfim. Depois que as cantorias presenciais voltarem ao seu curso normal, como vocês acham que ficará a ideia ou a prática das cantorias virtuais? Começar por Jairo, por favor, Jairo. Poeta, eu acho que deve continuar. Acho que a questão das redes sociais, a live, né, que a gente buscou esse plano B, né, já que a gente foi pega de surpresa com essa pandemia e nos trouxe o despertar, a questão das lives. Aqui no nosso caso aqui, Lavras da Mangabeira, como é uma cidade muito pequena, a gente ficou trabalhando a live, né? A gente fazia, no caso, uma live por mês, para não estar fazendo sempre direto, porque são muitas lives, são muitos cantadores fazendo, praticamente, logicamente, com apoio do povo, né? Com o pessoal, as amizades, o povo da cantoria dando suporte nas lives. Né? E a gente trabalhou aqui com intensidade também um programa de rádio. A gente ficou entre rádio e live, porque aqui, como a cidade é pequena, ali a rádio que a gente trabalha, não tem aglomeração. No caso, só nós, só eu e Jefferson e o diretor. Né? Então, ele ia exclusivamente abrir o programa para a gente e ainda estamos lá. Né? Aqui no caso aqui de Lavras, a gente tinha um projeto na praça chamado Quinta-feira do Repente, que com a pandemia foi barrado, né, o projeto, a gente teve claro, que cancelar o projeto. E para não perder o trabalho, não perder o esforço, o foco, o embalo, a gente está retomando esse projeto por live. Então, assim, gerou esse despertar, porque mesmo, digamos que a pandemia amanhã ela não seja controlada, que saia uma vacina, a gente ainda continua fazendo esse projeto, mesmo que seja presencial, ali na praça, a gente continua fazendo live, porque a gente descobre novas plateias através da live, né? Descobre também outros despertar pela cantoria, mais jovens a gente descobre que gosta de cantoria, também até descobre talentos, pessoas que têm aquela, digamos, aquela vontade de improvisar, de conhecer mais a cantoria, de frequentar a cantoria, que a internet realmente tem essa amplitude de juntar as pessoas que estão mais distantes. É verdade. Poeta Guilherme, e aí, as lives, as cantorias virtuais continuarão? Qual será a intensidade delas? Elas assumirão o papel, por exemplo, que a internet assumiu em relação ao rádio, de conciliar com o que já tinha? Qual é a tua visão sobre isso?
Bem, dizer que primeiramente para mim foi um grande desafio fazer essas lives logo no início, porque eu estou me adaptando, né, melhorando de um problema que quando eu cantava um pé da parede, por exemplo, se a pessoa ligasse um celular, colocasse um flash e eu percebesse que estava gravando, eu me desligava totalmente do que eu estava fazendo e ficava ligado só naquilo, um problema de atenção altamente difícil de lidar, no caso, né? E aí, Exato. quando as lives começaram, eu fiquei assim, eita, vou ter que cantar na frente de um celular. Inclusive, eu tomei até a atitude de eu dificilmente assistia um vídeo meu, uma coisa, porque eu sabia que a partir do momento que eu soubesse que alguém estava gravando, eu caía bastante a minha produção, né? Então, e assim, até que fui me adaptando a isso, adaptando, ainda estou me adaptando, mas assim, o que eu vejo? A partir do momento que essa pandemia for controlada, né, as lives, elas até devem permanecer, né, e acredito que isso vai acontecer automaticamente, porque reúne vários fatores. Às vezes as pessoas ficam querendo ouvir cantoria e infelizmente não estão podendo ir devido a uma chuva ou até mesmo na insegurança, e as lives elas vão permitir que se você faça essa cantoria, por exemplo, presencial para algumas pessoas, mas que você também transmita para aquelas que não puderam vir assistir. E o povo da cantoria, ele é tão... Isso é geral. Por exemplo, eu só esticando um pouco, veja só, o povo da cantoria gosta tanto de colaborar que numa das viagens que eu fiz para um evento em Portugal, que a gente foi cantar no mercado, o povo que ouvia cantoria lá também nos pagava voluntariamente, sem a gente pedir nada, sabe? Então, eu acredito que o povo que vai estar ouvindo em casa e que não foi, vai ter a mesma satisfação de colaborar, né? Então, eu acho que não será um problema a distância, né, da satisfação, das colaborações, enfim. Eu acho que será muito bom para essa atividade da cantoria. Maravilha. Então vai haver uma... Oi, poeta Jairo. A gente foi, sábado passado, a gente foi uma cantoria lá em Limoeiro, do Norte, eu e Jefferson, e tinha um ouvido na cantoria, rapaz, eu achei bom demais vocês estar vindo cantar aqui e tal, que eu batendo a saudade de cantoria, só dentro de casa. Eu falei, mas o senhor da cidade, não tem medo de vir, aglomeração? Não, ele disse, não estou mais com medo da pandemia, não, estou com medo das lives agora, que há tanta live, no Facebook, no YouTube, acabava o celular. Isso acontece. Aí ele disse, mas de certa forma me serve muito, que eu já fui depressivo, a cantoria, a live serve para mim de entretenimento, né, para mim esparecer um pouco, não pensar tanto nessa doença, não assistir tanta notícia ruim na televisão, as lives têm me servido muito. Até esse fator importante. Maravilha. Poeta Elânio, você é um jovem conectado, precisou se conectar mais durante a pandemia e por causa dela, você também enxerga essa conciliação entre as cantorias presenciais, estamos falando do cenário pós-pandemia, a cantoria presencial, e a continuação, mesmo que em menor proporção, dessas cantorias virtuais, ou você acha que é só uma coisa ou outra? Eu acho que a nossa visão é unânime nesse sentido, né? Eu já vinha falando, não era de hoje, eu estava conversando com o Felipe, meu parceiro, um abraço para Felipe Pereira, Isso. E a gente estava falando justamente sobre isso, porque, como eu tinha falado no comentário lá atrás, a live, o recurso da internet consegue atingir um público que não está ali presente. Então, não custa nada você fazer a cantoria presencialmente e transmitir ela ao vivo para pessoas que estão distantes, em São Paulo, em Brasília, que nós sabemos que tem apologistas de cantoria espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Então, essa ferramenta possibilita isso, esse contato do cantador, mesmo distante, transmitir a cantoria para aquele público que não está ali presente, a não ser que seja naqueles lugares muito remotos, né, que não tem o recurso da internet. Mas onde há sinal de internet, eu acho que é muito pertinente continuar com as lives e as transmissões da cantoria. Que maravilha. Poetas, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu tenho uma pergunta que eu pediria a vocês, gentilmente. Oi, poeta. Edmilson, só reiterando, o importante e o mais interessante é que não deixa de ser de improviso, porque o povo acompanha em tempo real, né? É você cantando lá e o pessoal mandando os motes, os temas para a gente atender, tudo de improviso. Isso é muito importante, isso é muito interessante e maravilhoso, né? Nas nossas lives também. Com certeza. O improviso, na verdade, gente, é a grande característica, é o grande sustentáculo da cantoria.
É o improviso, não é a viola, não é a voz, não é a cara, é a improvisação que sustenta a cantoria. E isso é fato. Com certeza. Meninos, eu vou perguntar aqui a vocês, eu gostaria que vocês fossem objetivos, assim, pouquíssimas palavras por conta do tempo, mas uma questão que eu acho muito pertinente é o seguinte: hoje vocês são ainda, enfim, ouvem referências que vocês têm, mas já tem alguns repentistas com menos de 15 anos, por exemplo. A gente poderia considerar como uma geração já depois da de vocês. Em pouquíssimas palavras, que conselhos vocês dariam para um repentista que está começando agora entre 10 e 15 anos? O que você diria? Jairo, rapidamente, por gentileza, poeta. Meu poeta, o conselho que eu dou é que encare a profissão seriamente, com cidadania, com dedicação, né, respeitando os colegas, se preocupando com o nome de cantador, com o nome de cidadão, que estude bastante, que concilie o estudo e a cantoria, que são dois segmentos que não andam paralelamente, tem que andar juntos, né? Uhum. E isso é muito importante. É que trabalhe a cantoria, que se dedique, né, que estude, né, que se forme e seja, além de um grande professor, um grande cantador. Que ótimo. Guilherme, poeta, rapidamente, o que você aconselharia a um jovem repentista começando agora? Bem, eu aconselho que continue, né? Seja humilde também para receber orientações dos mais experientes e também se ligue nas reações do público ao passar do tempo enquanto ele for cantando. Maravilha. Elânio, rapidamente, poeta, o que você diz ou diria para um jovem repentista começando agora? Sim, que continue, que invista mesmo na profissão, que se é aquilo que ele quer, investir sempre e acreditar que um dia ele irá vencer. Agora, sempre ouvindo os mais experientes e sabendo respeitar tanto os mais experientes quanto os que surgirem também depois deles. Esse é o meu conselho. Eu acho que esses critérios aí, com esses pilares, tem tudo para dar certo. Queridos poetas, gente amiga da Conecta, né, que nos acompanhou até agora, quero agradecer de coração, em meu nome, Edmilson Ferreira, em nome de Jairo Silva, de Guilherme Nobre, Elânio Moreira, e, sobretudo, em nome da cantoria de repente do Brasil, mas principalmente do Nordeste. Agradecer pela atenção. Esse é só um pequeno momento de uma panorâmica da cantoria, o tempo não nos permite estender muito mais, mas, enfim, nas nossas redes sociais vocês encontrarão pelos nossos nomes, né, as nossas plataformas e mais informações. Então, um forte abraço em nome da cantoria a todos os músicos, os interessados em música, em repente, em arte popular, de qualquer parte do mundo que nos acompanhou até agora, que nos acompanharam até agora, melhor dizendo. Então, um forte abraço. Nós e a cantoria do Nordeste estamos ao dispor de todos. Poetas, fiquem em paz e obrigado pela companhia e por atender ao nosso convite. Conecta Mais, muito obrigado pela conexão. Obrigado, Edmilson. Se conecta mais. Valeu, gente.